Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! Nosso podcast Ligado na Verdade, com você, com sua família. É bom demais a gente aprender sobre a palavra de Deus. E todos os episódios do nosso Ligado na Verdade têm este propósito: explicar as Escrituras, e a gente tem sempre convidados especiais, né, meu amigo Inácio José? E hoje não é diferente. Estamos aí com uma participação muito especial, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso aí, João. Estamos aqui com nosso amado irmão Orton Hertz, que tão prontamente atendeu ao nosso pedido de participar aqui. E ele que é formado em Teologia pelo Seminário Martin Busser, em São José dos Campos, São Paulo, mestre em Teologia e Ética pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela Uniriter em Canoas, Rio Grande do Sul, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito e Religião e coordenador do Ajuda Barnabás, que presta auxílio à igreja perseguida. Então, nosso irmão aí tem um currículo bem legal que vai Com ajudar certeza. bastante a gente a tratar e aprender um pouquinho mais sobre o tema que a gente vai discutir hoje. E se você quiser conhecer mais sobre o Orton Hertz, a gente tem outro podcast chamado Minha História, que ele participou contando o seu testemunho de vida. Orton Hertz, prazer tê-lo conosco aqui no nosso podcast. Muito bom. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? É uma honra para mim estar com vocês. Cumprimentar aí os nossos colegas, né? João Lucas, Inácio, os nossos ouvintes. E dizer que realmente é um privilégio poder aí servir, né, a comunidade, trazendo um pouquinho do conhecimento e da conversa que nós teremos hoje. Muito bem, então vamos lá com o nosso Ligado na Verdade. Tem que estar ligado na verdade. O tema de hoje tem a ver com perseguição. A gente sabe que todo cristão, de alguma forma, ele é rejeitado. Em alguns países, né, existem muitas perseguições, perseguição extrema, né, tortura, morte. No Brasil também somos, de alguma forma, perseguidos. Como? Algumas pessoas podem rejeitar alguém, podem fazer alguma piada. A gente sabe que devemos dar um bom testemunho, falar de Jesus, amar as pessoas que nos perseguem, mas o Orton Hertz, quando eu posso processar alguém por intolerância religiosa, já que eu tenho direitos, não é verdade? Embora eu sei que vou sofrer perseguição como cristão, por ser diferente do mundo, eu tenho direitos como cidadão brasileiro, né? Eu, como cristão, posso, de fato, processar alguém por intolerância religiosa, e a partir de que ponto eu posso fazer isso? Com certeza. Bom, se nós formos procurar uma resposta simples, sim, podemos. Né? Mas nós precisamos entender melhor alguns conceitos, para saber qual o momento de se buscar a ajuda do Estado, né? Como reparação através do judiciário. Porque piada todo mundo faz, né? Então, só uma piadinha, já vou correr atrás da justiça? Como é que é, né? Ainda mais no Brasil, né? Que é a terra do bullying, né? Então, a gente cresceu sofrendo bullying e vai morrer sofrendo bullying, né? Mas, assim, é claro, em termos de brincadeira é bem diferente da seriedade, né? De quando há uma discriminação, uma intolerância, uma perseguição religiosa. Você tem que entender que intolerância é um conceito mais amplo, né? Em que há um tipo de hostilidade, rejeição, como tu falaste também, né? Uma discriminação, uma violência verbal, psicológica, né? Às vezes até uma violência física também, relacionada não só à crença, mas às vezes alguma ideologia política, até mesmo etnia, né? Raça, alguma orientação também, né? Então, a intolerância é um conceito mais amplo, né? Um pouquinho mais abstrato, mas a gente tem que entender também a diferença entre discriminação, perseguição e crime, né? O que é crime no Brasil. Discriminação não é a mesma coisa de perseguição. Tá? Discriminação está dentro aí dessa um pouquinho mais próximo desse conceito de intolerância, né? Quando uma pessoa acaba sofrendo algum tipo de hostilidade, rejeição, como é muito comum em países muçulmanos, onde há certa liberdade de crença, oficialmente, mas a comunidade, né, discrimina as pessoas, marginaliza, né? O Paquistão, por exemplo, é dito o cristão pegar um bom emprego pelo fato de ser cristão. Ele pode ser crente, pode, mas ele é discriminado e acaba sofrendo todo tipo de dificuldades na sociedade.
por conta da sua fé. E a perseguição aí já é um assunto um pouquinho mais grave, né? Porque aí tu tá falando realmente de quando as pessoas são violentadas, né? São presas, mortas por causa da sua fé, né? Então, ou expulsas, né, de algum lugar. Isso aí seria perseguição. Agora o crime, né? Vamos falar do que é crime no Brasil. O artigo 208 tem um tipificado crime contra o sentimento religioso, que é o quê? Escarnecer de alguém publicamente, né, por motivo de crença ou função religiosa, né? Ou impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, né? Ou até mesmo quando você venha vilipendiar publicamente um objeto de culto religioso. Isso é crime no Brasil, né? E se há emprego de violência, ainda a pena é aumentada. Então, o que é, quando passa da intolerância para a discriminação, e aí vai para o crime, né, tipificado, aí realmente, seja qual for a situação, a pessoa tem sim o direito de buscar uma ajuda do judiciário para resolver a situação. Então, basicamente, tirando a dúvida de muita gente, não é pecado eu processar alguém porque eu sofri algum tipo de discriminação por ser um cristão, né? De jeito maneira, de jeito maneira. A gente tem os nossos direitos, a gente pode discutir um pouquinho mais depois sobre quando, né, nós devemos, como cristãos, buscar essa ajuda, não falando do lado legal, né, mas do lado pastoral. Mas Paulo mesmo, né, ele sabia seus direitos como cidadão romano e apelou a César, né, para ir a Roma para defender o seu caso. Então, não é antibíblico nem pecado você buscar ajuda do Estado para assegurar e garantir seus direitos. Agora, na sua opinião, antes de fazer isso, a pessoa ela deve primeiro conversar com o seu pastor, pedir uma orientação antes de tomar essa decisão, porque imagina só uma situação, um caso hipotético, o cara está numa sala de aula, aí ele está dando bom testemunho, está falando de Jesus, e tem outro lá que está atrapalhando, está sendo usado pelo inimigo, né, para atrapalhar o evangelismo, aí ele fica com medo de processar e, consequentemente, trazer uma barreira de evangelismo ali na sala, né? A ideia de que ele tem medo de poder perder alguma porta ou brecha de comunicação com as outras pessoas por conta disso, né? Por lançar mão desse direito que ele tem previsto em lei. Então, você acha que a pessoa deve primeiro conversar com o seu pastor, com a liderança da igreja, antes de levar para a justiça? Aí depende também da emergência da situação, né? Quando é um caso de violência iminente, né? Aí, claro que tu não vai perder tempo procurando conselho, né? Uma coisa mais óbvia. Mas a gente tem que lembrar o que Jesus falou, né? De oferecer outra face. Ali Jesus não está falando de um pacifismo, né? De não poder se defender de violência física, mas o tapa no rosto é uma ofensa, né? É um insulto. Esse é o significado do tapa no rosto. É você insultar alguém de maneira, usando um gesto físico. E ali Jesus falando, quando te insultarem, né, deixa te insultar mais. Basicamente isso, né? E Jesus falou também, né, no Sermão do Monte, né, que bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E ele vai adiante, né, bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem tudo mal contra vocês. Então, regozijem e exultem, que grande é o vosso galardão nos céus. Então, quando você está nessa linha ainda de insulto, né, até de algum tipo de discriminação, né, dependente se não estiver prejudicando os teus direitos como cidadão, você deve sim entender que como cristão, aqui falando não como advogado, né, mas como pastor, você deve sim resguardar, né, o seu testemunho e pelo sofrimento ganhar a alma daquela pessoa que está te injuriando, te perseguindo e te discriminando. Então esse é o limite, né, que eu entendo, onde há um prejuízo, né, realmente contra os teus direitos. Talvez tu perdeu um emprego porque a pessoa disse, não gosto de crente, eu vou te demitir. Certamente, aí você deve buscar uma indenização, né, ou, sei lá, a gente pode pensar vários casos, né, quando uma pessoa realmente vai e começa a ameaçar a tua integridade física, ou talvez já te violentou fisicamente, então realmente não você deve sim buscar justiça, né, e a proteção do Estado em relação a essas coisas. Certo. Como está a questão da intolerância religiosa, a defesa de vítimas, né, desse crime? De fato, existe um avanço? O nosso país tem dado atenção a essa realidade? Um cristão que entra na justiça, né, numa situação dessa, ele tem chance realmente de ser protegido ou de receber os seus direitos?
Sim, com certeza. Com certeza tem. A justiça brasileira tem sido muito boa no sentido de proteger a liberdade religiosa dos seus cidadãos, inclusive de igrejas e específico também de indivíduos, né? Então, seja qual for a situação, a probabilidade de ter uma proteção do Estado, né, por parte do Poder Judiciário é muito grande, seja qual for o caso. Inclusive a STF, né, tem muitas decisões relacionadas à proteção da liberdade religiosa. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Wharton, quando você esteve aqui em Nova Russas, participou do podcast Minha História, você mencionou uma perseguição chamada perseguição educada, que está presente no Brasil. Explica pra gente isso. Então, a perseguição educada é a perseguição que usa meios jurídicos, legais e sociais para efetivar a discriminação, né, de uma maneira mais assertiva contra um cidadão religioso, né? No caso, se for contra um cristão, né, por causa da nossa fé em Cristo. Então, o que vai ser usado na perseguição educada contra aquela pessoa, né? Lawfare, que é a guerra jurídica, né, o judicial. Você começa a sofrer processos para dificultar a tua atuação, né, e o exercício da tua fé. É o que tem acontecido com pastores e padres que pregam a respeito da homossexualidade e dizem que é pecado. Então, tem pastores aí, padres sendo processados por ensinar o que a Bíblia ensina sobre ética sexual cristã. Quando você é cancelado nas redes sociais, quando você perde a sua voz na praça pública por causa da sua fé. Isso é uma perseguição educada, que é um termo que se contrapõe à perseguição violenta, né? A perseguição violenta, aí sim, vai haver espancamento, vai haver morte, prisão, né? Então, e a perseguição educada, geralmente, ela precede a perseguição violenta. Isso é muito comum. Você vê, começa a haver esse tipo de perseguição de jurídica, perseguição social, perseguição da comunicação, e para depois escalar para uma perseguição violenta, né, que daí já está justificado e a sociedade aceita mais facilmente. E a perseguição educada é o que a gente está começando a viver aqui no Ocidente, né? É claro que os nossos irmãos vivem no Oriente, na África, né, e no Oriente Médio, principalmente, na Ásia. A gente não tem como comparar, né, com a perseguição educada, porque a nossa vida ainda é muito fácil como crentes no Brasil. Mas a gente já está vivendo isso sim. O que a gente chama também a perseguição educada é guilhotina da alma, porque ela tenta matar a sua alma para você ficar silenciado, para silenciar a sua voz. Isso é perseguição educada. Muito bem. A gente sabe que em qualquer situação o cristão tem que orar, né, em momentos de perseguição, orar uns pelos outros, né? Daí a importância de compartilhar, pedir ajuda. E sabemos que toda perseguição vai encerrar, porque um dia Cristo voltará e reinará neste mundo com poder e glória. Exatamente, e também tratando assim de perseguição, tem que lembrar das promessas, né? O nosso querido irmão Wharton citou do Sermão do Monte, né? Cristo falando das bem-aventuranças, né? E uma delas é justamente sobre perseguição e injúria pelo nome de Cristo. Então, firmar a nossa esperança naquilo para, durante um tempo de dificuldade, de tribulação, a gente passar por ele, sabendo que lá na frente nós teremos uma recompensa. Exatamente. E Deus, ele revela nas Escrituras que os ímpios, aqueles que são contra o Evangelho, aqueles que perseguem os cristãos, eles serão condenados. Então, no momento da provação, da perseguição, da injúria, da difamação, devemos lembrar que o nosso Senhor também foi perseguido e ele confiou no Pai, cumpriu sua missão, nós também seremos perseguidos, devemos confiar nele, obviamente exercer a nossa cidadania, como foi dito aqui no nosso podcast, e olhar para o futuro, né, para o novo céu e nova terra, onde para sempre estaremos com o nosso Senhor Jesus. Ei, fica ligado na verdade! Wharton Hertz, foi bom, muito bom ter a sua companhia, muito obrigado por participar do nosso podcast e que tenhamos outros momentos como este, se Deus quiser. Muito obrigado, valeu! Certo, João Lucas, Inácio, muito obrigado pelo convite mais uma vez e muito obrigado aos ouvintes aí por nos prestigiarem. Deus abençoe a todos. Você que esteve conosco, compartilhe aí com alguém, quem sabe alguém da sua família, um amigo esteja precisando ouvir este podcast, então compartilhe, até a próxima, se Deus assim quiser. Valeu! E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.